Esse grupo feminino que se apresentou faz parte do nosso coral Vozes da Esperança, nosso coral aqui da Igreja de Boa Esperança. É um prazer ter você aqui conosco essa noite, viu, Ronaldo? Um prazer muito especial. Você, meu irmão, você, amigo que nos visita, muito bom ter você aqui com a gente. Espero que você possa voltar mais vezes. Essa igreja é sua, essa igreja é nossa, é a igreja do Senhor. Amém. Amigos de Esperança, estamos chegando na metade da nossa programação. Amém? Amém. Passou rápido, não passou? O que vocês acharam? Já estamos no 5º domingo, são 9 domingos, já estivemos aqui 4 domingos, estamos aqui hoje e estaremos mais 4, então chegamos ao meio do nosso programa. Como de costume, a gente sempre faz assim um flashback, Ronaldo, dos estudos que já tivemos. Igreja, qual foi o primeiro estudo? Vocês lembram? O alto clamor. O alto clamor, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. E quando a noite chega, ouve-se um grito: eis o noivo. Quem é esse noivo? Jesus que está voltando, amém? E aí, no segundo estudo, nós estudamos sobre o poder da cruz. O poder da cruz. A gente pôde ver o poder que emana daquela cruz, é o poder do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus. Mas no terceiro estudo, o anticristo. No terceiro estudo a gente viu um poder que não só se opõe a Cristo, mas que também tenta tomar o lugar de Cristo. E a Ellen já falou ali que poder é esse, né? O poder do anticristo. E no domingo passado, o poder que emana do mar. A besta. A besta que emerge do mar. As bestas e o tempo do fim. Não é? A gente viu que esse poder, ele se desdobra ali no livro de Apocalipse, e o livro do Apocalipse vai nos mostrar algumas bestas, ou reinos, ou poderes, que estão ligados a esse anticristo. E hoje, dando prosseguimento ao nosso estudo, pode colocar aí para mim, o Mateus, por gentileza, o slide? Esse é o tema dos nossos estudos de domingo. Contagem regressiva, tempo do fim. Por que contagem regressiva, igreja? Porque Jesus está voltando. Já estamos nas unhas da estátua. Isso aí, Ellen está afiada. Eu estou gostando de ver essa menina. Tenho professor. Isso aí. Contagem regressiva. Falta muito pouco para Jesus voltar. Ninguém disse amém aí? Amém. Amém. Falta muito pouco para Jesus voltar. Mas antes de Jesus voltar, ele quis deixar a sua igreja consciente das coisas que aconteceriam antes da sua volta. Jesus não queria que a igreja fosse pega de surpresa. Então ele vem mostrando para a igreja esses últimos acontecimentos que se dariam antes da sua volta. É o que a gente está estudando aqui. E hoje nós temos um tema muito interessante. Coloca aí para a gente, Mateus, por favor. O império governado pela mulher no tempo do fim. Hoje a gente está vendo aí que as mulheres estão empoderadas, né? Cada vez mais. Não é? Mas será que é dessa mulher aqui que o livro do Apocalipse vai falar essa noite? Será? Vamos estudar então a respeito desse tema,
que é um tema que se interliga aos temas que já estudamos aqui até essa noite. Passa para nós o próximo slide, por favor, Mateus. Deus usa símbolos para ensinar o quê? Verdades. Lá em Apocalipse 1, verso 11, a gente vê que o Apocalipse é uma revelação de quem? De Jesus Cristo, dada ao apóstolo João. E ele enviou essa revelação e notificou por meio de sinais, símbolos. Ronaldo, a gente já estudou até aqui que Deus ele teve que colocar esse livro profético com todos esses símbolos, porque senão ele seria destruído. Para que os homens realmente não conseguissem entender ao estudar o livro, os homens mundanos, ímpios e tudo mais, porque senão esse livro teria sido destruído e não teria chegado até as nossas mãos. Então Deus, na sua infinita sabedoria, ele coloca símbolos, alegorias e outras coisas mais ali para confundir os inimigos da verdade. E graças a Deus por isso, porque essa medida que Deus tomou ao fazer com que João escrevesse esse livro é que permitiu que esse livro hoje chegasse às nossas mãos, para que a gente pudesse ter todo esse conhecimento de tudo aquilo que aconteceria no tempo do fim, antes da volta do Senhor Jesus. Esses símbolos não são para esconder a verdade, mas na verdade eles existem para revelar aqueles que realmente buscam o Senhor e a sua verdade. É o que nós estamos fazendo aqui essa noite. Todos estamos ávidos por buscar a Deus e a sua verdade, amém? Amém. E por isso está aqui essa noite para nos revelar mais uma vez algo que esse livro maravilhoso do Apocalipse, que quer dizer revelação, algo mais que o Senhor deseja nos mostrar. Passa o próximo slide, por favor, Mateus. Na Bíblia, por exemplo, existem muitos símbolos ali, e um desses símbolos é o símbolo da mulher. Mulher, em profecia, representa uma igreja. Sempre que você vê a palavra mulher em profecia, essa palavra representa uma igreja. Passa o próximo slide, por favor, Mateus. Ali está pequenininho, mas eu vou ler aqui para você. Talvez aqui você consiga enxergar melhor. Estão conseguindo enxergar ali? Ali diz o seguinte: são 3 textos que nos mostram, a própria Bíblia se interpreta. Então, quando você lê a palavra mulher em Apocalipse, a própria Bíblia vai te revelar o que significa mulher em profecia. Se você for ao livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 2, por exemplo, lá você vai ver uma comparação à filha de Sião, que é a igreja do Senhor, com uma bela e delicada mulher. Deus comparando a sua igreja a uma bela e delicada mulher. Se você for a Efésios 5, versículo 25 e 32, você vai ver que a igreja é comparada à esposa de quem? A igreja é comparada à esposa de quem? Irmãos, a esposa de Cristo. Jesus compara a sua igreja à sua noiva, aquela que vai casar com ele quando ele voltar a essa terra. Mais uma vez a gente vendo a figura da mulher representando a igreja do Senhor. E Apocalipse 12:1 vai mostrar que a mulher pura ali, representa o povo fiel de Deus. Símbolos que Deus usou para preservar a sua palavra. Mulher na profecia simboliza sempre um povo religioso organizado. Um povo religioso organizado representa a mulher. Hoje nós aqui, Igreja de Boa Esperança, representamos essa mulher? Sim ou não? Sim, porque somos uma igreja o quê? Organizada. A
A igreja organizada, ela representa essa mulher que é a igreja de Cristo em profecia. Mas existem dois tipos de mulher em profecia. Uma mulher que é fiel e uma mulher que é infiel. Infelizmente isso existe no mundo também, né? Mulheres que são fiéis e mulheres que são infiéis. E profeticamente também existem igrejas que são fiéis e igrejas que se afastaram da verdade e infelizmente não são fiéis. E o Apocalipse ele fala dessas duas igrejas, mostrando claramente o contraste que existe entre uma, a fiel, e a outra, que é a igreja infiel. Essa noite a gente vai ver um pouquinho de uma mulher infiel. Você conhece alguma mulher infiel? Eu já conheci algumas aqui no mundo. Mas não esqueça que nós estamos falando de profecia. Quando a gente fala de mulher e profecia, estamos falando de quê? De igreja. Então não confunda. A gente vai ver agora então uma igreja infiel. Passa para mim o próximo slide, Mateus, por favor. Essa mulher infiel, ela tem poder sobre o mundo. Olha que coisa. Não é só sobre uma região, sobre um lugar isolado. Não. O livro do Apocalipse diz que essa mulher, ela tem poder sobre todo o mundo. Abra aí sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 17. Alguém tem uma... Eliane, vê uma Bíblia aqui para o Ronaldo. Ah, tem, Ronaldo. Oh, rapaz, Ronaldo, olha, trouxe a espada do Espírito. Parabéns, Ronaldo. Perdão, Ronaldo, daqui eu não consegui ver que você estava com a sua Bíblia. É que nós aqui na igreja sempre temos uma Bíblia ali para aquele que esqueceu em casa e tal. A gente tem sempre uma Bíblia aqui para emprestar. Então, já estão aí em Apocalipse 17? Vamos ler aqui então o versículo 3. Isso aqui é o apóstolo João falando. Transportou-me o anjo em espírito aonde... Ah, obrigado, Rosimério. Fica aí, não fecha Apocalipse 17 ainda não. Hoje a gente vai tratar de alguns versículos aqui desse capítulo especial. Isso. Apocalipse 17, então, no verso 3, João em visão, olha o que ele diz aí: transportou-me o anjo em espírito ao deserto, e vi uma mulher montada besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A gente já viu aqui nos nossos estudos algo referente a isso, 7 cabeças e 10 chifres. Vocês lembram? Sim. Dessa figura aí, de 7 cabeças e 10 chifres? Quem essa figura de 7 cabeças e 10 chifres representava então em profecia? Estudamos semana passada, semana retrasada, Roma papal. A gente viu aqui através do estudo profético, né, que essa besta aqui que João está vendo, né, ela se refere a Roma papal. 7 cabeças e 10 chifres. Agora vai para o versículo 18. Diz assim, ó, versículo 18: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então essa igreja que João, mulher não é igreja? Então essa igreja que João está vendo aqui, que alegoricamente está montada sobre a besta,
é a igreja infiel, a igreja que se apostatou da fé. E que igreja foi essa que nós já estudamos aqui? Alguém já falou aqui. A igreja de Roma. Roma se apostatou. Não é isso? Se apostatou, perseguiu. A gente já viu aqui 1260 anos de perseguição dos cristãos. Coisa incrível, não é, irmãos? A igreja infiel perseguindo a igreja fiel. Então a gente não pode confundir uma com a outra aqui. A igreja perseguiu a igreja? Espera aí. Igreja perseguiu a igreja, mas que igreja perseguiu que igreja? A igreja infiel perseguiu a igreja fiel. Coisa terrível, né? Como Satanás conseguiu dividir até a própria igreja, né, Ronaldo? Incrível como ele trabalha. Satanás tentando dividir a própria igreja. Ele ainda tenta isso hoje? O que vocês acham? Causar divisões, dissensões, facções. Infelizmente, não só tenta, como consegue. Essa é a obra dele com a igreja. Ele quer sempre dividir a igreja. Não se trata de uma igreja pequena ou local, é um sistema religioso com influência mundial que mistura a fé com poder político e exerce autoridade sobre governos. Presta atenção então aqui numa coisa muito importante. Quando a fé controla governos ou governos controlam a fé, algo está errado. Se você vê por aí fé controlando o governo ou governo controlando fé, é porque tem alguma coisa errada. Jesus está dizendo para a gente essa noite: abram os olhos. Quando vocês virem governo controlando fé e fé controlando o governo, abram os olhos, porque tem alguma coisa errada aí. Próximo slide, por favor. Ainda em Apocalipse 17, você não fechou não, né? Apocalipse 17. Vamos ler agora o verso 1 e 2. Mais algumas descrições dessa meretriz ou dessa igreja apostatada. Olha o que diz aí. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Quem é que estava sentada sobre muitas águas? A besta que emerge da onde? Do mar. A gente estudou isso aqui domingo passado. E quem é a besta que emerge do mar? Mais uma vez, Roma, papal. Satanás é quem está por trás, manipulando esses governos, né? Esses sistemas. Continuando, verso 2: sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. E agora o verso 4: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de quê? Abominações e com as imundícias da sua prostituição. Que simboliza esse vinho, então? Diz que essa mulher, essa meretriz, essa mulher, essa igreja apostatada, essa mulher segurava uma taça de vinho na mão. Esse vinho, como a gente viu aqui, blasfêmias, né? Abominações, representam ensinamentos religiosos que parecem atraentes.
taça bonita? Está vendo uma taça bonita ali? Adornada com pedras de ouro. É assim que ele se apresenta. Oi? Também. Ele tem métodos para atrair, para enganar e para atrair. Então ele atrai ali, misturando verdade com erro, tradições humanas que substituem a Bíblia, e esse engano sempre acontece de forma sutil, a ponto de muitos olharem assim, como eu já ouvi alguns falarem assim: não, esse negócio aí só pode ser de Deus. Já ouviram isso alguma vez? Não, esse negócio aí só pode ser de Deus. Só que esse negócio aí que muitos estão se referindo, quando você vai à palavra de Deus, a verdade, e compara o que está acontecendo ali com aquilo que as pessoas estão falando que é de Deus, com a palavra, você descobre o quê? O vinho, né? A taça de vinho de quem? Dessa mulher apostatada, dessa igreja apostatada, essa taça sendo oferecida a você e a mim. Por isso que nós devemos estar ligados aonde? A verdade, a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Satanás é tão astuto que, se possível, ele vai tentar enganar a quem? Irmão, você vê? Os próprios eleitos. Olha essa taça de vinho aí, ele quer oferecer para mim e para você também. E se não tivermos cuidado, como diz a palavra de Deus, ele vai conseguir enganar os próprios eleitos. Queridos, nem todo ensino religioso vem de Deus. Cuidado. Tem muita gente hoje aí pregando sobre Deus, falando de Jesus. Tem ou não tem? Vocês sabiam que só igrejas que se dizem cristãs, hoje já existe cerca de 45 mil igrejas? Deve? Depende de que língua é essa, né? A Bíblia fala de línguas aqui. Se você continuar nos domingos de esperança, vai chegar uma hora que você vai descobrir que língua é essa. Não perca. Domingo de esperança, olha, o domingo de esperança tem tanta coisa boa para nos mostrar. Não perca. A sua resposta está a caminho. Mas, queridos, guardem isso com vocês. Nem todo ensino religioso vem de Deus. E há de tomar cuidado, que muitas igrejas estão lá para dizer aquilo que você quer ouvir, não o que você deve ouvir. Não o que Deus quer falar a você. Cuidado. A Bíblia é a nossa única o quê? Segurança. Uma 45 mil igrejas cristãs, e agora, para onde eu vou? Não vai para lugar nenhum não, gente, vai à Bíblia primeiro. E aí depois que você for à Bíblia e fizer um estudo minucioso da palavra de Deus, se você for realmente uma pessoa sincera que está buscando a verdade, Deus vai te mostrar no meio dessas 45 qual é a verdadeira. Porque o Apocalipse, esse livro que nós estamos estudando, na verdade ele só fala de duas igrejas. E a gente está estudando essas duas igrejas aqui nessa noite. Que duas igrejas são essas? A fiel e a infiel. Só existem duas. A infiel vai se desdobrar em 45 mil por aí. Mas ela é uma só. Só existem duas igrejas na palavra de Deus: a fiel e a infiel. E a gente está aqui essa noite justamente para descobrir que igreja, né?
fiel é essa? Passa o próximo slide para a gente ver um pouquinho mais dessa igreja infiel. Ó, ela é uma religião que persegue. Aí Apocalipse 17:6, olha o que diz aí. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com o quê? Um grande espanto. É uma religião, é uma igreja que faz o quê? Persegue. Essa perseguição feita em nome da religião matou milhares de pessoas. Já estudamos aqui, né? A Idade Média, que foi profetizada lá em Daniel, 1260 anos de perseguição. Quantos cristãos pereceram em meio àquela perseguição? Religião que persegue não reflete o amor de Deus, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Se você vê uma religião aí que está perseguindo alguém, cuidado, porque a verdadeira religião, ela não persegue. A verdadeira religião, ela reflete o quê? O amor de Deus. Olha como Jesus se preocupa com a sua igreja. Olha como ele está mostrando muito claramente para a gente nessa noite a diferença da igreja verdadeira para a igreja falsa, da igreja fiel para a igreja infiel. Sabe por que tem essa preocupação? Porque vai ter um dia em que nós vamos nos confrontar. Eu penso, pela fé, que todos vamos estar vivos lá, porque eu quero ver a volta de Jesus. Vocês querem? Mas o meu desejo é que eu possa estar vivo. Eu não gostaria de passar pela morte, não, mas Deus é que sabe, né? Mas eu gostaria de estar vivo para ver a volta de Jesus. Eu não gostaria de ressuscitar para ir ver a morte de Jesus. Eu gostaria de fazer parte desse último grupo de remanescentes que vai ver Jesus voltar. Você gostaria? Tem gente que não gostaria, não. Eu já ouvi em mais de uma igreja pessoas falarem assim: eu tenho medo disso, eu queria estar morto para ver o que vai acontecer no final. Mas quanto nesses domingos de esperança, à medida que vocês forem avançando aqui nos termos, vocês vão ver que essas profecias não é para colocar medo no nosso coração. Muito pelo contrário. O verdadeiro amor faz o quê? Lança fora o medo. À medida que Jesus vai se revelando através das profecias, e nós vamos nos aprofundando no relacionamento com Ele, com a Sua palavra, esse amor vai expulsando esse medo. A gente sabe que lá na Bíblia, eu acho que eu já falei isso aqui alguma vez, mas talvez nunca é demais a gente relembrar. Existem 366 versículos dizendo: não temas, um para cada dia do ano, e ainda sobra umzinho para o ano bissexto, porque são 366. Olha, se o ano for bissexto, ainda tem um lá para. Ano bissexto são quantos dias? 366. Então Deus colocou lá 366 versículos na Bíblia dizendo: não temas. E por que eu estou com medo então? Algo para a gente refletir nessa noite. Essa religião, essa mulher infiel, ela já usou o poder do Estado no passado, naquela perseguição da Idade Média, e ela voltará a usar esse poder político do Estado muito em breve no futuro. E essa noite a gente quer desvendar que
Que poder político mundial será esse? Passa o próximo slide, por favor, Mateus. Abra sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse 13 agora, só voltar um pouquinho. Apocalipse 13. Abriu aí? Então vamos fazer uma recapitulação aqui. A besta que surge do mar, nós já estudamos aqui. É aquele poder religioso que perseguiu a igreja na Idade Média e que, através das profecias, nos é mostrado que haverá de perseguir a igreja de novo no tempo do fim. Mas a Bíblia diz que ela vai se aliar a uma outra besta. Essa besta do mar, no tempo do fim, vai se aliar a uma outra besta. A besta do mar representa um poder o que, igreja? Religioso. E essa besta do mar, ela vai se aliar agora no tempo do fim a um poder político. A religião vai mais uma vez se unir a um poder político. Nessa noite nós já descobrimos qual é o poder religioso. Qual é o poder religioso? Roma papal. Essa noite nós vamos descobrir então que regime político, que poder político seria esse. Apocalipse 13, do verso 11 em diante. Vamos ler aqui? Todos acharam? A besta que emerge da onde? Título. Opa, tinha uma que surgiu do mar, agora uma da terra também. Que besta é que vai se aliar do mar? Vamos entender aqui. Ainda João em visão, né? Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como? Dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Verso 14: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem a quem? A besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, aquela que foi ferida de morte, a gente já estudou aqui, a besta do mar, né? E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Verso 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Verso 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E verso 18: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Nos próximos estudos, não perca, nós vamos entender o que é a marca da besta, o que é o selo de Deus, o que significa esse número 666, 666. Eliane, não perca. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela entende que essa besta que surge da terra, que emerge da terra,
é os Estados Unidos da América. A nação representada por essa besta é os Estados Unidos da América. Mas, Senhor, como é que a igreja chegou a essa conclusão? Vamos lá, então. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Primeiro, diz que a besta, ela emerge da terra. Não é isso? Uma emergiu do mar. Mar representa o que em profecia? A gente estudou. Povos, um lugar habitado, muita população. A besta do mar, então, ela surge do lugar mais populoso que existe na sua época, que era a Europa, a região do mundo mais habitada. E aí surge essa besta do mar, surge no meio da Europa, o lugar mais populoso. Mas essa é o contrário. Em vez de mar, ela surge da terra. Então, se mar, em profecia, é um lugar muito populoso, e terra é o oposto disso, terra seria um lugar o que então? Com muita gente ou com pouca gente? Deserto, com pouca gente. Então a primeira besta, que representa a Roma papal, surge na Europa, o lugar mais habitado, uma população imensa. Mas essa segunda já ia surgir de um lugar deserto, onde não haveria nenhuma civilização como nós conhecemos hoje, como civilização, uma cidade, né? Uma metrópole. Ela não surgiria daí, ela surgiria de um lugar deserto. Quando Pedro Álvares Cabral, sabe quem é esse sujeito? Quem lembra? Quem é Pedro Álvares Cabral, igreja? Descobriu o Brasil. Descobriu? Oh, dá um 10 aí para ele, irmão Zinés, esse aluno é bom. Pedro é alguém que levou o nome de descobridor do Brasil. Isso, tem uma história toda aí por trás, né? E não perca que a irmã Rosimere, depois do Domingo de Esperança, ela vai revelar isso aí para você. Mas Pedro Álvares Cabral, a gente aprendeu isso lá na escola. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, o que ele encontrou aqui no Brasil? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, foi isso que ele encontrou. O que ele encontrou? Ele encontrou muitas matas. E quem estava lá habitando essas matas? Os índios. Não havia uma população civilizada. E essa mesma besta aqui, ela vai chegar numa região também, onde não existe civilização como nós conhecemos, onde só tinha lá o que também? Mato, árvore, índio, é a mesma coisa. Então, olha a pista que a gente já está recebendo aqui, da besta que emerge da terra. Ela vai surgir de um lugar totalmente despovoado, sem civilização. Continuando. Tendo seu início uma região afastada da Europa, os Estados Unidos surgem como nação em 1776, em um território não habitado por outra nação civilizada. Então ela iria surgir mais ou menos ali no período dessa besta do mar, e ela vai surgindo no final do período em que a besta vai ser ferida. A besta é ferida em 1798. Perde-se o poder da supremacia papal. Mas 2 anos antes, a América do Norte é descoberta. Quem chegou lá na América do Norte? Olha a aula de história. Cristóvão Colombo, né? Descobriu lá a América. A América já tinha sido descoberta. E agora, o que está acontecendo na Europa nesse período aí? Perseguição. Os cristãos estão sendo perseguidos. E aí, no meio dessa perseguição, surge um movimento chamado movimento protestante. Que movimento protestante era esse?
aqueles que protestaram contra essa igreja infiel que estava perseguindo os cristãos. E aí eles resolvem então sair da Inglaterra, esse grupo de protestantes, um navio chamado Mayflower, atravessam o oceano e vão desembarcar onde? Saem da antiga terra e vão desembarcar na nova terra, que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América. E esse grupo de protestantes que saem então da Inglaterra e vão para os Estados Unidos, eles fundam então uma nova nação. Vocês estão vendo como tudo vai se encaixando aqui? Estados Unidos, besta da terra, que emerge da terra e profecia, mas não para por aí. Diz que ela tinha 2 chifres, essa besta da terra tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Alguém aqui já viu um cordeiro? Já viu um cordeirinho, um carneirinho? Alguém já viu? Como é um cordeirinho? É bravo? Sai correndo atrás de você para te morder? Não, como é que é o cordeirinho? Manso. O cordeiro é manso. Mas e um dragão? Como seria um dragão? Bravo, né? Soltando fogo pela boca e coisa do tipo. Então diz que ela era um cordeirinho com 2 chifres na cabeça, mas era um cordeiro que num dado momento começava a falar como um dragão. Isso mostra que no início ela age de forma branda sobre os princípios do protestantismo, mas aos poucos esse país vai se afastando dos ideais cristãos e por fim demonstrará intolerância, falará como dragão. Você sabe quando é que uma nação fala como dragão? É quando ela cria leis e começa a impor essas leis para que os outros obedeçam. Então, a profecia está nos dizendo que essa besta que surge da terra, que vai se aliar à besta do mar, esse poder político que vai se unir ao poder religioso, em algum momento ele vai criar leis e impor essas leis. Ou você obedece, ou você é essa palavra mesmo. Ainda vamos falar aqui de decreto dominical, ainda vamos falar aqui de decreto de morte. Não percam, tem muito assunto ainda no domingo de esperança. Essa besta, quando ela então lançar leis e impor leis, colocando até a vida daqueles que não obedecerem essas leis em jogo, ela então vai falar como dragão. Isso ainda é algo que está no futuro, mas Deus já está fazendo o que conosco nessa noite? Através do livro do Apocalipse. Nos avisando, olha, tudo isso aí vai acontecer. Só para a gente ter um spoilerzinho aqui, hoje nos Estados Unidos, hoje não, desde 1610, os Estados Unidos já criaram leis chamadas Blue Ones, que querem dizer leis azuis em português. Essas leis, em nível estadual, restringem atividades aos domingos. 28 estados dos Estados Unidos já guardam essa lei, não trabalhando no dia de domingo. 28 estados dos Estados Unidos da América hoje já guardam essa lei. Besta que surge da terra. E a besta que surge do mar?
em 2018, através do Papa Francisco, fez uma chamada para o domingo como o dia da família e o dia que deve ser guardado. Vocês começam a ver que já há um movimento, as duas bestas já se movimentando. Sim. Alguns locais, alguns estados, por exemplo, em Minas, na cidade, na minha família e cidades vizinhas, o mercado não abre de domingo. Fecha sábado, 8 horas da noite, não abre de domingo. Padaria, se você quiser comprar alguma coisa do outro trabalho, você tem que comprar pela manhã, porque quando é 21 horas, fecha e não abre mais. Mas mercado não abre, mercado nem não abre de domingo. Agora essas leis, elas já foram criadas, mas ainda não foram impostas. O dragão, o cordeiro, ele está falando como cordeiro e não como dragão. Quando essas leis começarem a ser impostas, hoje você pode escolher se quer seguir essa lei ou não, mas vai chegar um dia em que você não vai ter escolha, você vai ser obrigado a guardar essa lei. Diz que a segunda besta, esse cordeiro, possui 2 chifres, não é isso? A gente já viu aqui que chifre é símbolo de poder, de autoridade. E esses 2 chifres, representam os 2 princípios fundamentais do governo dos Estados Unidos da América. Que 2 chifres são esses? Liberdade religiosa e liberdade civil. Vocês sabem o que é liberdade religiosa? Liberdade religiosa é o que nós estamos exercendo aqui essa noite. Você pode ir para a igreja que você quiser, seguir a religião que você quiser, andar com sua Bíblia para cima, para baixo e para cima, e ninguém vai te incomodar. Isso é liberdade religiosa. E liberdade civil? Liberdade civil é você não ter nenhum rei lá, um monarca, mandando em todo mundo e todo mundo tendo que servir ele, e nem nenhum ditador também lá no poder ditando o que você deve ou não deve fazer. Liberdade civil, em outras palavras, a gente conhece por democracia, governo do povo para com o povo. Ainda está falando como cordeiro, mas vai chegar um dia que, quando falar como dragão, tanto essa liberdade religiosa como essa liberdade civil serão o quê? Tomadas. Isso ainda está no futuro, mas Deus já está nos mostrando o que vai acontecer. Diz também que ela exerce toda a autoridade da primeira besta. Logo, ela precisa ser um poder político de alcance global. A primeira besta, o papado, alcance global, e essa também de alcance global. E qual é o poder político que você conhece hoje que tem um alcance global? Estados Unidos da América, indiscutivelmente. Muitos tentam, como diz aí, mas só os Estados Unidos têm esse poder hoje político global. Também diz que opera grandes sinais, fazendo fogo descer do céu diante dos homens. Esse poder político religioso, então, quando se unir no final, vai simular um falso Pentecostes. Qual era o fogo que descia do céu lá no Pentecostes? Lembra? O Espírito Santo, em línguas de fogo. E eles vão simular um falso Pentecostes e um falso reavivamento lá no final, para a gente estar atento. Esses sinais que vão enganar a muitos. Olha o reavivamento ali. Lembra que eu falei aqui? Só pode ser de Deus. Cuidado. Nem tudo que se diz por aí ser de Deus, na verdade é de Deus. A gente tem que ter cuidado com isso. Seduz os que habitam sobre a terra, ou seja, tem o poder de ordenar que os habitantes da terra façam uma imagem à besta que surgiu do mar. O que isso significa? Que essa organização política, Estados Unidos da América,
adotará os mesmos princípios da primeira besta, Roma papal, usando o poder para perseguir e oprimir. Essa imagem se formará quando o Estado e a Igreja se unirem para impor um dia oficial de culto. Esse é um assunto para a gente estudar mais à frente também. Será que existe alguma coisa profética vindo da parte de Deus que realmente pode confirmar para a gente tudo isso que a gente já viu aqui, todas essas evidências, e que diga assim para a gente, realmente aos Estados Unidos da América? No livro Grande Conflito, na página 440, veja o que está escrito: que nação do Novo Mundo se achava em 1798, no ano da ferida de morte da primeira besta, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Quem é então a besta que emerge da terra? Que país é esse? Estados Unidos. Estados Unidos da América do Norte. Passa o próximo slide, por favor. Um problema que se repete na história. Eclesiastes 1:9 diz assim: nada de novo debaixo do sol. O que já aconteceu no passado vai se repetir no futuro. União entre religião e poder político. Passa o próximo, por favor. Um poder que cai, mas volta. A gente já estudou no domingo passado a besta que foi ferida de morte, besta do mar. Foi ferida, mas não morreu. E esse poder vai voltar novamente. Queridos, precisamos estar atentos para esses últimos acontecimentos da história dessa terra. Próximo slide, já caminhamos aqui para o final. Quem já ouviu falar aí, o anterior a esse, por favor. O anterior. Consegue voltar no slide? Espera aí. Não, é esse mesmo que você passou, perdão. Lá em Apocalipse 17 ainda, vai nos dizer a respeito de 10 reis que entregam poder a essa besta. Vamos ver esse texto aí, 17, 12 a 14. Exército, é o 17, perdão. 17, 12 a 14. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham por ele. Amém? Amém. Queridos, esse poder vai cair, amém? Esse poder político religioso, ele tem os seus dias contados. Passa o próximo slide. Já ouviram falar no Armagedon? Esse é um assunto também muito mal compreendido. Uma vez eu assisti lá na Record o Armagedon como uma guerra militar assim tremenda. Vocês lembram disso? Mas o Armagedon não é uma guerra militar.
é uma batalha pela lealdade, é a verdade contra o engano. Essa batalha não será com armas, mas será com decisões. A batalha do Armagedon vai se dar aqui. Dois poderes, são dois poderes lutando pelo controle da sua mente: o poder do mal e o poder do bem. E quem vai decidir, quem vai vencer essa luta do Armagedon, essa guerra espiritual, sou eu e você. Teremos que fazer uma decisão. Próximo slide. Esse poder, então, ele vai ter um final. Lá em Apocalipse 17, 16 a 17, onde esse poder é chamado de Babilônia. Eu vou deixar para vocês lerem em casa para a gente ganhar tempo. Depois de ler o capítulo 17, esse poder lá é chamado de Babilônia, esse poder do mal, essa igreja apostatada. E lá em Apocalipse 17 diz que ela será destruída. Mas há uma mensagem de Deus que a gente não pode deixar de ler nessa noite. Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, acharam aí? Apocalipse 18, verso 4. Uma mensagem de Deus para o seu povo em relação à Babilônia. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar do quê? Dos seus flagelos. Então, qual é a mensagem de Deus para nós nessa noite? Há uma igreja apóstata. O que é apostasia? Apostasia se afastou. É quando se afasta de Deus e da sua verdade. Há uma igreja que se afastou de Deus e da sua verdade. Há uma trindade do mal. Vocês sabiam que tudo que Deus faz, cria, Satanás copia? Vocês sabiam disso? Qual é a trindade do bem? Vocês conhecem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Pai, Santo. Filho e Espírito Santo. Agora eu quero que vocês me digam qual é a trindade do mal. Satanás. Me disseram o primeiro nome aqui, Satanás. Dragão. Roma. Besta que surge do mar. E da terra. E qual é o último? Da terra. Besta que surge da terra. Essa é a trindade do mar. Dragão, besta que surge do mar, besta que surge da terra. Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás copia tudo. Não cria nada. Só que tudo que ele copia é para o bem? Para o mal. É para o mal. Essa é a chamada trindade do mal, que vai se aliar fortemente no final, para perseguir aquela igreja que segue a trindade do bem, Pai, Filho e Espírito Santo. E como é que a gente vai conseguir vencer isso aí? Último slide, por favor. Qual é o nosso único guia seguro? A Bíblia. A Bíblia. Quem confia, olha o que está escrito ali, quem confia em Deus não se perde no tempo do fim. A única arma que temos contra a trindade do mal é Deus e a sua palavra. Deus está sempre no controle da história, amém? Porque as profecias nos mostram. Antes de acontecer, Deus já está contando para mim e para você. Por que Ele está contando para mim e para você? Porque Ele tem o controle da história, Ele já sabe tudo que vai acontecer.
Ele é onisciente, ele conhece o que está lá na frente. A profecia, portanto, não falha. Falhou até aqui? Tudo que Deus falou que iria acontecer até aqui, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. E vocês não creem que o que falta acontecer vai acontecer também? A profecia não falha. E o melhor de tudo, sabe o que a gente não precisa ter medo? Porque no final Cristo vence. Amém. Amém? É a trindade do bem que vence, não é a trindade do mal. Amém. Queridos, o grande conflito envolve decisão e escolha. O grande conflito ele acontece aqui todos os dias, na minha e na sua mente. A nossa vida é um pacotinho de escolhas, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Que escolhas eu tenho feito durante o meu dia? Que tipo de decisões eu tenho tomado? Josué vai dizer assim lá em Josué 24:15: eu e minha casa Serviremos ao Senhor. Ao Senhor. A quem escolheremos servir? No final de tudo, só estará seguro quem estiver ao lado de Cristo. Se você deseja estar ao lado de Cristo, para enfrentar com Ele, não é você sozinho, é com Ele, com a igreja fiel dele, essa batalha final, levanta a sua Bíblia. A gente já levantou domingo passado e vamos levantar de novo, porque a Bíblia é o quê? É o nosso guia seguro. Vamos ficar de pé nesse momento e mais uma vez cantar o hino de Deus.